Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. A gente vai iniciar mais uma aula. A aula de agora está relacionada com triângulos e suas propriedades. Antes de começar a aula, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, tá? Pedir para você também ativar o sininho da notificação para poder ser informado aí das novidades, das postagens de conteúdo que a gente está colocando aqui no canal. E também pedir para vocês deixarem um like no vídeo, que é sempre muito importante, tá? Vamos começar a aula, pega o seu material aí e vamos iniciar, né? Bom, triângulos e suas propriedades. A gente vai falar o seguinte: o triângulo é uma das formas geométricas mais importantes, né, e mais utilizadas na sociedade atual. Então é muito importante aí entender e trabalhar com esse triângulo, aprender a classificar, aprender os nomes, né, desses triângulos em si, para que a gente possa trabalhar com eles nos diversos exercícios que podem aparecer aí no nosso cotidiano, né? Como, por exemplo, medida de distância, a questão de desvendar lados, né, desse triângulo, quando você tem um ângulo em um lado ou dois lados, enfim. O que a gente vai fazer aqui é tentar facilitar a sua vida quando você estiver trabalhando com exercícios que envolvam triângulos, tá certo? Então, olha só. Primeiro a gente vai falar das noções básicas de triângulo e também das suas propriedades envolvidas, né? Aqui o que a gente vai mostrar para vocês é que o triângulo nada mais é do que uma figura geométrica que vai ter três lados, três vértices e três ângulos internos e três ângulos externos. Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos nesse triângulo aqui os vértices A, que seria esse, né? O vértice B, que é esse aqui, e o vértice C, que é esse aqui. Então, o que seria o vértice, né? Seria o ponto de intersecção dos lados desse polígono, tá bom? Quem são os lados, por falar nisso, né? Os lados desse triângulo são o lado do segmento AB, depois o outro lado que seria o BC e o outro lado que seria o lado AC. Pronto. Então, três lados, três vértices. Agora aqui eu vou mostrar para vocês os três ângulos internos, que seria aqui, ó, o Azinho, o Bzinho e o Czinho, tá? Então, três ângulos internos. E agora eu vou mostrar para vocês os três ângulos externos. O que são os ângulos externos, né? Daqui a pouco a gente vai escrever aqui na tela o que é, mas já vou adiantar para vocês que é sempre esse ângulo formado por um lado e o prolongamento do outro lado que está tocando esse lado específico. Então aqui, ó, eu vou ter o meu ângulo externo 1, tá? Aqui eu vou ter o meu ângulo externo 2. E aqui eu vou ter o meu ângulo externo 3. Percebam que o ângulo interno mais o ângulo externo, juntos, somados para cada vértice, nos dá um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Dá uma olhada aqui, ó. O meu I, né, que vai ser o meu ângulo interno, e meu E, que é meu ângulo externo, eles juntos, né, em um mesmo vértice, vão sempre formar o quê? 180 graus, tá? Então, o ângulo interno mais o ângulo externo, somados em um mesmo vértice, sempre vão perfazer um valor de um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Ah, então eu posso dizer que o meu I com o meu E, que seria o ângulo interno mais o ângulo externo, para o mesmo vértice, eles são suplementares? Isso aí. É exatamente isso. Lembra lá o que é a teoria do suplementar? Em aulas anteriores a gente já comentou sobre isso. Se você perdeu essas aulas, dá uma olhadinha lá que é muito importante. Ângulos suplementares são aqueles pares de ângulos em que a soma resulta 180 graus, tá bom? E aí, como eu tinha prometido, eu vou escrever para vocês aí o que é o ângulo externo, né? O ângulo externo de qualquer polígono convexo é o ângulo formado entre um lado e o prolongamento do outro lado. Então é exatamente o que está acontecendo aqui, não é 1, não é 2 e não é 3. Tá vendo? Eu fiz o triângulo e fiz o prolongamento de um dos lados para poder compor esse ângulo externo. Então é muito importante que vocês fiquem atentos aí quando a gente for falar de ângulo interno e ângulo externo, porque nós já comentamos aqui em outros momentos, em aulas anteriores, que como eu já disse para vocês, é muito importante que vocês sigam a sequência das aulas, né? Em aulas anteriores, a gente já falou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo resulta em 180 graus. Nós já demonstramos isso, inclusive utilizando retas paralelas cortadas por uma transversal. E nós também já mostramos aqui, em aulas do canal, que é possível saber quanto que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono. Para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, tá certo?
Bom, aí a gente vai para a classificação dos triângulos. Pessoal, a gente pode classificar os triângulos de duas maneiras. Quanto aos lados e quanto aos ângulos que esse triângulo possui, tá? Então é muito, muito significativo que vocês entendam qual é a diferença entre a classificação para lados e a classificação para ângulos. Então vamos nessa. Primeiro, quanto aos lados. Pessoal, os triângulos eles podem ser classificados em três tipos. Triângulo equilátero, né? Que é aquele triângulo que possui três lados congruentes, né? O que seria três lados congruentes? Que o valor numérico dos lados ele é igual, né? Então aqui eu teria o meu AB igual ao meu BC, que é igual ao meu AC. Então esse é um triângulo que a gente chama de equilátero. O que é de tão interessante nesse triângulo equilátero, além dos lados serem todos de mesmo tamanho? Vou dizer para vocês que além dele ser equilátero, ele também vai ser um triângulo equiângulo. Professor, o que é isso, ser equiângulo? Vamos pensar na palavra, né? Equi seria de mesmo tamanho e ângulo seria o valor de cada ângulo, então ser igual ao outro valor. Então o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, para esse triângulo aí, pessoal, adquirem o mesmo valor, por isso que estão pintadinhos todos da mesma cor aí, ó. E esse ângulo é fácil de ser definido, por quê? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, então se eu estabelecer 180 dividido por 3, eu chego num valor de 60 graus. Então, o triângulo equilátero, ele tem essa característica. Todos os ângulos internos dele têm medida igual a 60 graus, tá? Então, muito importante que vocês lembrem disso quando vocês estiverem trabalhando com alguns exercícios, que ele não precisa te dar o valor do ângulo se o triângulo for um triângulo equilátero. Por quê? Porque já é do conhecimento prévio seu de que a soma dos ângulos internos é igual a 180 e que eles são equiângulos. Então, é importante que a gente define isso aqui, né? Todo triângulo, então, equilátero, além de ser equilátero, ele também é um triângulo equiângulo. Vou até escrever aqui, ó, triângulo equiângulo. Então, vamos lá. Ele é equiângulo e ele tem todos, né, apresenta todos os lados iguais. Apresenta todos os lados congruentes. E mais uma coisa importante aqui, pessoal, é que se ele é equilátero e se ele é equiângulo, a gente vai dizer que toda figura que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes, ela vai ser classificada como uma figura regular. Então, esse é o nosso triângulo regular, tá? Então, um triângulo regular, ou uma figura regular qualquer, é aquela que é equiângulo e equilátero ao mesmo tempo, tá? Então, triângulo regular. Tá aí. Essas são informações importantes, né, para que a gente possa definir. Então, percebam, ele é um triângulo equilátero, por quê? Porque ele apresenta os três lados com medidas congruentes, ou seja, com o mesmo valor de medidas. E ele tem também os três ângulos com o mesmo valor numérico, ou seja, eles são triângulos, ângulos congruentes nos três vértices desse triângulo, tá? Então essas são as características para a gente dizer o que é um triângulo equilátero. Depois a gente tem o triângulo isósceles, pessoal. O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele que apresenta dois dos seus lados congruentes e um terceiro lado diferente. E esse terceiro lado diferente, pessoal, a gente chama ele de base. Não porque ele está aqui na parte de baixo apoiando o triângulo. Essa base ela pode vir em qualquer posição, tá? Basta que você identifique quem é o lado diferente desse triângulo isósceles, tá? Então a base não é por ser o apoio, a base é por ser o lado que apresenta dimensões diferentes, tá bom? Fique claro isso aí para vocês. Então, o triângulo isósceles, ele apresenta, vamos escrever aqui, ó, apresenta dois de seus lados congruentes. E uma outra informação muito importante quando a gente fala de triângulo isósceles é que, como as aberturas estão relacionadas com o lado oposto, e eu tenho os lados opostos aqui, AB
e AC para os vértices B e C, respectivamente, iguais, então o ângulo de abertura vai ser igual para quando, com valor numérico igual, para quando eu tiver as bases. Então eu vou dizer isso aqui, ó, vou escrever aqui, ó, os ângulos da base, pessoal, de um triângulo isósceles são congruentes sempre, tá? Então sempre eu vou ter aqui, ó, os ângulos da base são congruentes. Muito importante isso aqui, ó, porque isso aqui ajuda a gente a resolver muitos exercícios. Então, além do triângulo isósceles ele apresentar dois lados que são lados congruentes, ele também vai apresentar dois ângulos, quais? Os ângulos da base, né, que estão tocando a base aqui, sendo ângulos congruentes. Então, essa classificação é super importante, você não pode esquecer. E, por fim, o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele triângulo que apresenta os três lados distintos, né, em termos de tamanho, e também os três ângulos internos com valores distintos. Então, olha só, apresenta, vamos só colocar aqui a setinha, né? Olha só, apresenta todos os lados distintos, tá? Todos os lados, ou seus lados, distintos. Ou seja, o lado AB, ele tem um valor numérico diferente do lado BC, que tem um valor numérico diferente do lado AC. E mais ainda, né? Se ele apresenta todos os lados distintos, ele também vai apresentar todos os ângulos internos distintos, tá? Então, tanto os internos e depois, consequentemente, os externos, né? Então, apresenta todos os ângulos distintos. E aí eu vou escrever aqui, ó, que o alfa é diferente do beta e é diferente do gama, tá bom? Então tá aí o triângulo escaleno. Então, percebam, quanto aos lados, eu posso ter o triângulo sendo equilátero, isósceles ou escaleno, tá certo? Se forem três lados congruentes, equilátero. Se for dois lados congruentes, isósceles. Se não tiver lado congruente, a gente vai falar de um triângulo escaleno. Mas além da classificação com relação à quantidade de lados, eu também posso classificar o meu triângulo quanto à sua quantidade, a sua questão dos ângulos, né? Como os ângulos estão se comportando ali. Então, o primeiro triângulo aí, talvez um dos que a gente mais vai usar durante todo o nosso processo aí de ensino médio e que é cobrado repetidamente nos principais vestibulares aí do país, inclusive do Enem, é justamente o nosso triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que vai apresentar um de seus ângulos, tá? Um de seus ângulos igual a 90 graus. Em outras palavras, um de seus ângulos será um ângulo reto, tá? Então, aqui na figura, eu consigo ver que meu ângulo A, né? Ele vai ser um ângulo igual a 90 graus. Por quê? Porque essa é a simbologia para quando o ângulo forma 90 graus. Esse quadradinho com a bolinha no centro, tá? Então, 90 graus, esse aqui é o meu ângulo reto, né? A gente já viu em aulas anteriores aí a classificação de ângulo, né? E quando um ângulo forma 90 graus, ele é conhecido como um ângulo reto. Então, esse ângulo reto aqui, pessoal, ele vai definir justamente o que é um triângulo retângulo. E aí, o que que acontece? Sempre o lado oposto ao lado formado aqui pelo ângulo, ele vai ser considerado para nós a nossa hipotenusa. Então aqui, ó, eu vou ter o meu lado BC, né, sendo a minha hipotenusa. E os outros lados, né, o AB e o AC, vão ser considerados para nós aqui, ó, AC e o AB vão ser considerados para nós os nossos catetos. Professor, por que é tão importante identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa? Muito simples, pessoal.
A gente vai lembrar aqui que nós temos uma relação aqui muito importante, que é o Teorema de Pitágoras, né? O triângulo retângulo, ele nos estabelece a condição de calcular o terceiro lado se eu souber o valor dos dois outros lados. Como, professor? Usando o nosso Teorema de Pitágoras. Então, o que que fala o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o meu lado, que é a hipotenusa, no caso aqui o BC, ao quadrado, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu AC ao quadrado, mais o meu AB ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso Teorema de Pitágoras. A gente vai utilizar muito esse teorema quando a gente estiver trabalhando com o nosso triângulo retângulo, tá? E é claro, né? É bom a gente frisar que se eu tenho um ângulo B aqui e um ângulo C aqui, a soma dos dois, o B mais o C, juntos, tem que formar 90 graus. Então é possível também trabalharmos com essa ideia aqui, né? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Se eu já usei 90 para o ângulo reto, então o que sobra, ou seja, o B e o C, tem que perfazer os outros 90 graus, tá certo? Então, isso é a ideia de um triângulo retângulo. Então, é um triângulo que apresenta um ângulo reto e os outros dois ângulos somados perfazem 90 graus. Então, B com C são ângulos que a gente pode classificar como complementares, tá certo? Aí eu venho para o triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo, pessoal? O triângulo obtusângulo nada mais é do que um triângulo que apresenta um de seus ângulos com valor maior do que 90 graus. Então, se você observar aqui, ó, a abertura do ângulo A, que está estabelecido aqui, ó, ela é maior do que 90. Então, se eu tenho um dos ângulos maior do que 90 graus, eu logo tenho a classificação desse triângulo como um triângulo obtusângulo, tá certo? Então, fiquem atentos a essa questão, porque o triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo, né, somente um ângulo igual a 90. O triângulo obtusângulo, ele apresenta apenas um ângulo que é maior do que 90 graus, tá certo? E aí, por fim, o triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? É aquele, pessoal, que tem todos os ângulos, apresenta todos os ângulos internos menores do que 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho o A, tenho o B e tenho o C. Eu vou dizer, então, que o A vai ser menor do que 90 graus, o B vai ser menor do que 90 graus e o C também vai ser menor do que 90 graus. Então, quando os três ângulos simultaneamente são menores do que 90 graus, eu vou classificá-lo como um triângulo acutângulo. E aqui cabe um registro muito importante, que é o seguinte: quando você avalia, por exemplo, um triângulo do tipo equilátero, que é aquele que apresenta todos os lados iguais, congruentes, e todos os ângulos também congruentes, a gente chega à conclusão de que aquele triângulo equilátero também é classificado como triângulo acutângulo. Motivo disso: quando você observa o valor numérico dos ângulos internos de um triângulo equilátero, todos eles são congruentes e valem 60 graus. Né? Se eles valem 60 graus, eles são menores do que 90. Então eu posso dizer que todo triângulo equilátero também é um triângulo acutângulo, tá certo? Então é uma frasezinha que é bom você lembrar, porque vai que em algum exercício, alguma atividade, você tenha que ir só para a parte teórica, e essas palavras, essas frases, né, elas podem te causar alguma dificuldade. Então é muito importante que vocês se lembrem disso. Todo triângulo equilátero também é um triângulo acutângulo, tá certo? Bom, então agora eu vou fazer as propriedades gerais de todos os triângulos, ou seja, eu vou pegar, independentemente de classificação quanto aos lados, quanto aos ângulos, eu vou mostrar para vocês quais são as características que generalizam qualquer tipo de triângulo. A primeira delas é essa daí, ó. Em todo triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180. Pessoal, eu já demonstrei isso em aula anterior, quando eu falava das retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, nessa aula, se não me engano, aula 3, tá? Vocês têm condição de, no início da aula, já estabelecerem quem é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, aqui eu só vou reforçar essa ideia utilizando a nossa soma mesmo aqui, ó. Quando eu pegar os três ângulos internos, né? O alfa,
o beta e o gama e fizer a soma, obrigatoriamente essa soma tem que perfazer 180 graus, tá? Então é muito importante que vocês se lembrem disso, porque a grande maioria dos exercícios que trabalham relacionando triângulos com ângulos terminam ou são respondidos a partir dessa soma dos ângulos internos ser igual a 180, tá certo? Então muito importante, vocês não podem se esquecer disso. Outra regra importante, e que aqui eu vou demonstrar para vocês, é a questão do ângulo externo de um triângulo qualquer, tá? Então, ó, em todo triângulo, qualquer um, a medida de um ângulo externo é sempre igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Pessoal, entenda a palavra adjacente como vizinho, ou do lado, ou encostado, tá? Então, olha só, se eu tenho aqui um triângulo onde eu tenho o alfa e o beta estabelecidos como ângulos internos, e eu não conheço quem é o ângulo externo que não é adjacente a ele, no caso, o nosso ângulo θ aqui destacado, em azulzinho, eu vou dizer o seguinte, pessoal, pelo teorema do ângulo externo, o meu θ, ele tem que ser numericamente igual ao meu alfa mais o meu beta. Então, isso aqui é conhecido como o teorema do ângulo externo. Tá? Aí, eu vou demonstrar para vocês que isso aqui é verdade e serve para qualquer triângulo. Eu vou generalizar. Então, imagine o seguinte. Eu venho aqui, ó, e coloco um ângulo, sei lá, vou pôr aqui o gama, tá? Eu já sei que o alfa mais o beta mais o gama tem que ser igual a 180 graus. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. E eu também sei que sempre que eu tenho um ângulo interno, que eu somo com um ângulo externo no mesmo vértice, a soma dos dois obrigatoriamente tem que dar 180 graus. Então, o meu gama mais o meu θ obrigatoriamente tem que chegar em 180 graus. Bom, então agora fica tranquilo da gente demonstrar o que eu quero. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou dizer que o meu gama vai ser o valor de 180 menos o θ. E vou jogar esse valor na primeira equação aqui, ó. Então, eu vou ficar com alfa mais beta mais... No lugar do gama, eu vou pôr 180 menos θ igual a 180. Aí, pessoal, aqui agora eu posso simplificar o 180 com 180 e vou jogar o θ para o lado do segundo membro. Então, eu vou ficar com alfa mais beta igual a θ. Ou seja, eu acabei de desenvolver o que eu queria lá no início, quando eu disse que o teorema explicava ou apresentava que a soma dos ângulos internos não adjacentes é igual à soma do ângulo externo, tá? Então, aqui eu consigo demonstrar essa minha propriedade, tá? Então, essa propriedade é uma propriedade que vai valer para qualquer triângulo. Se eu tenho o valor dos dois internos não adjacentes, dos dois ângulos internos não adjacentes, eu posso falar que esses dois juntos perfazem o valor que é o do ângulo externo do vértice oposto, tá certo? Então, é isso. Vamos continuar aqui. Terceira propriedade importante. A terceira propriedade importante é a do triângulo isósceles, pessoal. Nós já falamos dela aqui, mas eu quero reforçar isoladamente, porque essa propriedade ela te ajuda a resolver muitos exercícios. Então, o que que fala? Ó, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Isso a gente já escreveu lá, quando a gente estava classificando um triângulo isósceles, mas aqui eu estou deixando ele individualizado para você não esquecer disso, tá? E a observação importante aí é que a base de um triângulo isósceles é o seu lado diferente, tá? Então, aqui a gente aumenta aí o triângulo, né? E aqui, nesse caso, a base fica sendo o lado BC, né? Porque eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu AB, ele é congruente ao meu lado AC, né? E esses dois valores numéricos sendo iguais, fazem com que eu tenha o BC sendo distinto. E se ele é o valor distinto, significa que ele, BC, vai ser a minha base, tá? Então aqui, ó, eu tenho que esse lado aqui vai ser a minha base, pessoal, tá? E aí,
o importante é que os ângulos da base, no caso, o ângulo B e o ângulo C, eles são numericamente iguais, ou seja, eles são ângulos congruentes, tá? Então, se esse aqui é alfa, esse também vai ser alfa, porque eles são os ângulos da base de um triângulo que apresenta dois lados congruentes, que é o caso do triângulo isósceles, tá bom? E para a gente poder encerrar a aulinha de hoje, eu vou falar sobre a medida dos três ângulos externos. Nós já comentamos sobre isso na aula anterior, que todos os polígonos apresentam a soma dos ângulos externos sendo igual a 360 graus. Já foi demonstrado isso. Aqui, então, o que eu vou fazer é só certificar disso, né? Como que eu vou certificar disso? Bom, eu posso usar aquela tática de fazer aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, e vou falar que o A mais o B mais o C é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Para cada vértice, quando eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, vai dar 180, não é isso? Então, ó, se eu fizer A mais E1, isso vai dar 180. Se eu fizer o B mais o meu E2, isso também vai dar 180. E se eu fizer o C mais o meu E3, isso também vai dar 180. Então, 180 vezes 3 vai dar 540. Quando eu fizer o A mais o B mais o C, juntando os três aqui, ó, só esses três aqui dão 180. E aí eu vou ficar com o meu E1 mais o meu E2 mais o meu E3. Isso igual a 540. Só que como isso aqui é igual a 180 graus, eu vou passar ele para lá subtraindo. Então, eu vou ficar com o E1 mais o E2 mais o E3 igual a 540 menos 180, ou seja, 360 graus. E aí eu chego no que eu quero te mostrar, que é a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo, qualquer que seja o triângulo, e daqui a pouco, você já sabe, eu já externei isso aqui para vocês. A gente sabe que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus, e aí a gente finaliza a ideia de que, para um triângulo, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Pessoal, queria agradecer demais a atenção de vocês. Valeu aí por estar com atenção na aula, de poder estar anotando essas coisas todas. A aula de triângulo é sempre uma aula que é muito produtiva, porque você usa o tempo todo triângulos, né? Vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, mais uma vez, né? Pedir para você ativar o sininho da notificação, deixar o like no vídeo, que é sempre muito importante, e também seguir a gente nas redes sociais, no @physiquezgo, tá bom? Valeu demais, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau, até mais.